E aí, povo, tudo certo? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do lançamento de cargas elétricas em campos magnéticos, tá? Isso é o que dá continuação ao estudo de eletromagnetismo. Tem algumas coisas que, se eu peço para os alunos, é fácil de imaginar, tá? Tipo, imagine um navio flutuando em repouso e águas tranquilas. Tá, tudo bem, dá para imaginar. Imagine uma pessoa arrastando com uma corda ou uma caixa sobre uma superfície plana. Tá, dá para imaginar. Agora imagine uma carga elétrica sendo arremessada em um campo magnético. Não dá. Então tem algumas coisas que a gente pede para os alunos aceitarem como sendo verdadeiro, tá? Porque na prática, assim, ó, uma situação real mesmo, não tem como a gente ver. Porque primeiro não tem como ver o campo magnético, segundo não tem como a gente ver o lançamento de uma carga, né? São partículas que não tem como a gente chegar. Agora, isso não significa que não tenha utilidade em prática, tá? No final da segunda videoaula, que eu vou falar sobre força magnética em cargas elétricas, essa é a primeira parte, eu vou falar aqui, por exemplo, a maior máquina já construída pelo homem, que é um acelerador de partículas chamado LHC, tem o seu princípio de funcionamento fundamentado nisso que a gente está discutindo agora. A formação de aurora boreal e aurora austral tem a sua explicação pautada nessa discussão que a gente vai tecer a partir de agora, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte: cargas elétricas, quando são arremessadas em campos magnéticos, dependendo da forma como elas são arremessadas, elas podem sofrer a ação de uma força magnética que desvia ela da sua trajetória original. Então, o primeiro propósito dessa primeira parte dessa videoaula sobre força magnética em cargas é a gente aprender a execução da regra que te possibilita verificar para onde a força magnética atua, para onde a carga vai ser puxada e como é que a gente faz para calcular o valor dessa força magnética. Então vamos à primeira parte. Aqui eu tenho a representação de uma região do espaço lugar onde tem um campo magnético, onde as linhas de impulsão estão apontando perpendicularmente para dentro. Tá? Estes X servem para indicar a direção e o sentido do campo magnético. Então tem um campo magnético no lugar onde as linhas de impulsão estão apontando para dentro do plano do quadro. E a gente vai focar primeiro nessa carga. Aqui eu tenho uma partícula, a representação de uma partícula que está eletrizada positivamente. Ela vai ser arremessada lá para a direita e eu estou assegurando que da forma como ela vai ser arremessada, ela vai sofrer a ação de uma força que vai desviar ela da sua trajetória original. Eu quero saber onde é que essa força vai puxar. Tá? Então, vem comigo aqui, ó. Como é que a gente faz? Para determinar a direção e sentido dessa força que age sobre essa partícula, a gente vai utilizar a regra da mão direita número 2. Como que funciona? Você vai pegar o seu polegar direito e vai colocar no mesmo sentido de lançamento da carga. A carga foi arremessada para lá, então tu coloca o dedo apontando para lá. E os dedos restantes você vai colocar no mesmo sentido do campo magnético. Estes X não servem para indicar que o campo magnético está apontando para dentro? Então tu vira os teus dedos até que eles apontem para dentro. Ó, polegar apontando para a direita, para onde a carga foi, dedos restantes apontando para dentro, para onde os X estão apontando. Tá, e agora? Agora sim. Se a carga for positiva, o sentido da força vai ser determinado para onde a palma da mão está virada. Se a carga for negativa, o sentido da força vai ser representado para onde o dorso da mão está virado. Essa carga é positiva, então o sentido da força vai ser determinado pela palma. A palma da mão está virada para cima, então esta força magnética vai agir sobre essa carga para cima e vai desviar ela lá para cima, é claro, dessa forma aqui. Ok? Foca aqui agora. Vamos determinar para onde a força magnética atua sobre essa carga. Polegar no mesmo sentido do arremesso dela, ela foi arremessada para cima. Dedos restantes, você coloca no mesmo sentido do campo. O X é para indicar que o campo magnético está apontando para dentro, então tu dá uma giradinha na tua mão, mantendo o polegar para cima, até que os dedos restantes apontem para dentro do plano. Se a carga for, como agora a carga é negativa, o sentido da força é determinado para onde o dorso da mão está virado. O dorso não está virado lá para a direita, então essa carga, quando entrar nesse campo magnético, vai ser puxada por uma força, vai ser sujeita à ação de uma força que aponta lá para a direita. E aí ela vai ser desviada desta forma aqui, ó.
Ok? E nesse exemplo aqui, ó, polegar no mesmo sentido do movimento da carga, a carga foi arremessada aqui para a esquerda. Dedos restantes você coloca no mesmo sentido do campo magnético, o campo magnético está apontando para dentro. Carga indo aqui para a esquerda, dedos restantes apontando para dentro, porque o X indica isso. Como a carga é negativa, o sentido da força vai ser determinado para onde o dorso da mão está virado. O dorso da mão está virado para cima, então essa carga, quando entrar, vai ser desviada para cima, porque a força magnética que age sobre ela vai puxar ela para lá. Tudo bem? Alguns exemplos de execução da regra da mão direita. Vamos dar um pouco de enfoque agora. Vamos imaginar que agora eu tenho uma região do espaço onde estes pontinhos indicam a direção e o sentido do campo magnético, tá? Isso significa que nessa região do espaço tem um campo magnético onde as linhas de indução estão todas apontando para fora do plano do quadro. E aí eu vou colocar aqui dois exemplos só. Duas cargas, uma positiva, que vai ser arremessada aqui para baixo, e outra negativa, que vai ser arremessada aqui horizontalmente para a direita. Essa é a direção e sentido do vetor de velocidade. Eu quero saber para onde a força magnética vai puxar essas cargas. Porque eu estou garantindo que da forma como as cargas estão sendo arremessadas nessa situação, elas vão ser sujeitas à ação de uma força magnética. Não é sempre que acontece, mas aqui sim. Para onde a força puxa? Vamos começar dessa aqui. Coloque o polegar no mesmo sentido do movimento da carga. A carga ela foi arremessada para baixo. Dedos restantes você coloca no mesmo sentido do campo magnético. Os pontinhos estão apontando para fora, indicam que o campo está apontando para fora. Então tu vai girar a tua mão até que os dedos apontem para fora. Ó, polegar apontando para baixo, porque a carga foi arremessada para lá. Dedos restantes apontando para fora, porque o pontinho indica campo magnético que aponta nessa direção e sentido. Como a carga é positiva, o sentido da força é determinado por onde a palma da mão está virada. A palma da mão está virada lá para a esquerda do vídeo. Então a carga, quando entrar, vai ser puxada aqui para a esquerda. Essa aqui, hein? Para onde ela vai ser puxada? Polegar no mesmo sentido do movimento da carga, a carga foi arremessada lá para a esquerda. Dedos restantes você coloca no mesmo sentido do campo, o campo está apontando para fora. Então aqui, ó. Carga vindo para cá, dedos restantes apontando para fora do plano do quadro. Como agora a carga é negativa, o sentido da força vai ser determinado pelo dorso. O dorso da mão está virado para cima, então essa carga, quando entrar, ela vai ser puxada aqui para cima. Tudo bem? O último exemplo de execução da regra da mão direita, para a gente determinar a direção e o sentido do campo magnético, vai ser esse aqui, ó. Que a gente vai partir para a parte matemática, tá? Agora, eu tenho a representação de linhas de campo magnético que não estão apontando para dentro, não estão apontando para fora, elas fazem parte do plano do quadro, elas estão apontando para lá. Elas não apontam para dentro, não apontam para fora. Elas apontam horizontalmente lá para a direita. E aí uma carga elétrica positiva vai ser lançada desta forma aqui. E eu quero saber para onde vai apontar a força magnética. Pausa o seu vídeo aí, tenta executar a regra da mão direita e aí despausa ele logo a seguir para ver se é realmente isso. Como que a gente faz? Coloca o polegar no mesmo sentido do lançamento da carga, a carga foi lançada para cima. Dedos restantes você coloca no mesmo sentido do campo magnético, o campo magnético está apontando lá para a direita. Agora você vê, a carga é positiva. O sentido da força vai ser determinado para onde a palma da mão está virada. A palma da minha mão está virada para dentro do plano do quadro, não está apontando aqui para dentro do plano. Então a força magnética que age sobre essa carga vai apontar para dentro. É como se essa carga estivesse subindo, e quando ela entra no campo magnético, ela é puxada para dentro aqui do plano. Tudo bem? Muito bem. É assim que a gente determina, executa a regra da mão direita número 2 para determinar a direção e o sentido da força magnética
Na próxima videoaula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, nos diferentes lançamentos de cargas elétricas em campos. Primeiro, a gente vai ver agora como é que a gente faz para calcular o valor da força magnética que age sobre cada uma dessas partículas. Então, essa aqui é a fórmula que a gente usa para calcular a força magnética que age sobre cargas. Ó, esse aqui é de carga elétrica, obviamente, é a carga elétrica da partícula que foi lançada, ela está expressa em módulo, porque nossa proposta é calcular o valor da força magnética. Este V, que aqui aparece, representa a velocidade da carga elétrica, a velocidade com que a carga elétrica foi lançada. Este ângulo θ que aí aparece, presta atenção, é o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. De outra forma, esse ângulo θ é o ângulo formado entre a direção de lançamento da carga e o campo magnético. Em todas essas situações aqui, o ângulo é de 90 graus. Então veja só, aqui por exemplo, nesse caso, a carga ela foi lançada lá para a direita e o campo magnético aponta para dentro. O ângulo é de 90 graus. Aqui, a carga foi lançada lá para a direita e o campo magnético aponta para fora. O ângulo é de 90 graus. Aqui, a carga foi lançada para cima e o campo magnético aponta para lá. O ângulo é de 90 graus. Isso, confesso, constitui a maioria das situações. E a ideia é mais ou menos assim, ó. Quando o ângulo é de 90 graus, a gente sabe que sendo de 90 graus vale 1, e assim a fórmula da força magnética ela é reduzida para essa aqui, ó, a forma do Kevin-Bosta. Esta é a equação que a gente usa para calcular a força magnética que age sobre a carga quando ela é lançada perpendicularmente ao campo magnético. Só nessa circunstância. Tudo bem? Agora, uma observação importantíssima que precisa ser registrada aqui é a seguinte. É frequente em problemas mais técnicos de vestibular, o problema pedir se a força magnética ela forma tantos graus com o vetor velocidade, com o vetor campo magnético. Presta atenção. A força magnética é perpendicular ao vetor velocidade e ao vetor campo magnético. Em outras palavras, a força magnética sempre vai formar ângulo de 90 graus com a velocidade e com o campo magnético. Aqui, ó, por exemplo, a gente tinha visto que a força magnética aponta para dentro, o campo magnético aponta para lá. A força magnética aponta para dentro, o campo magnético aponta para lá, o ângulo é de 90 graus. A força magnética aponta para dentro, e a velocidade daquela partícula aponta para cima, o ângulo é de 90 graus. Isso sempre vai acontecer, tudo bem? Bom, é assim que a gente executa a regra na mão direita e é assim que a gente calcula o valor da força magnética que age sobre essa partícula. Na próxima videoaula, a continuação desse estudo de lançamento de cargas em campos magnéticos, a gente vai ver as 3 formas de se lançar as cargas em campos magnéticos e quais são as trajetórias que elas vão descrever. Então fica ligado.